Graça e paz, uma boa noite a todos. Eu sou a pastora Eranilda Orileu e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar uma palavra. E quero desde já dizer o quanto eu estou com saudade dos irmãos, vontade de estar junto, de dar aquele abraço, mas por enquanto nós vamos nos encontrando por aqui. E nessa noite eu quero começar dizendo para você que, apesar da nossa rotina ter mudado, apesar das coisas estarem um pouco fora do lugar, eu quero dizer que Deus continua sendo o mesmo, tá? Guarde isso no seu coração, o nosso Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo, Deus poderoso e maravilhoso. E nessa noite nós estamos aqui para exaltar o nome dEle, para glorificá-lo e para receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Então eu peço que você aí na sua casa, feche os seus olhos, dê a mão para o seu familiar e faça uma oração. Peça para que o Senhor, através dessa ministração, chegue aí na sua casa e fale ao seu coração. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua sendo bom. E nós estamos hoje aqui reunidos, Pai, em cada família no seu lar, reunidos por meio desse vídeo, Pai, ligados pelo amor que nos une, ligados por essa palavra poderosa que vai ser ministrada. E eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. E que essa palavra possa falar ao seu coração, assim como falou o meu coração. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Queridos, nessa noite eu quero, através dessa palavra, compartilhar com os irmãos a experiência que essa família teve. Nós podemos ver aqui detalhes dessa família, a situação em que eles estavam vivendo. Então eu quero, através do cotidiano dessa família, da crise em que eles estavam enfrentando, extrair como que eles enfrentaram essa crise e as atitudes que eles tiveram para vivenciar o milagre dentro da sua casa. Eu, orando ao Senhor, eu senti no coração de trazer essa palavra, porque talvez seja o que muitos estão vivendo. Um tempo de crise e um tempo de famílias unidas dentro de casa. E eu quero ressaltar que crise é tempo de milagre.
Então eu quero trazer esse tema para essa palavra. Crise, tempo de milagre. Deus adora essas situações. Deus, ele sempre age em meio às crises, trazendo um renovo, trazendo um milagre, trazendo algo novo. Então aqui nós podemos ver aqui nessa palavra o cotidiano de uma família, que assim como a minha, assim como a sua, hora ou outra, vai enfrentar uma crise, vai enfrentar um momento de dificuldade, vai enfrentar um problema. Mas o mais importante é sabermos que mesmo em meio à crise, o Senhor está conosco. Ele está aí com você nesses dias, Ele está conosco e Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, que é capaz de, em meio a crises, fazer maravilhas, assim como Ele fez aqui nessa família. E então, quais foram as atitudes que essa família teve que atraiu o milagre de Deus para dentro da sua casa? Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que essa família sabia a quem clamar e por que clamar. Nós vemos aqui no versículo 1 que esta mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu era um profeta do Senhor, então um representante do Senhor, e ela procurou esse homem de Deus. Ela clamou a este homem de Deus, clamou ao Senhor. Nesse momento de crise, a quem você tem clamado? A quem você tem buscado? Sabe, nesse momento de crise, nós não podemos nos desesperar. Em um momento de crise, nós não podemos nos desesperar. Nós temos que sempre lembrar que nós temos a quem clamar. Então essa foi a atitude que fez toda a diferença na vida dessa família. Ela clamou à pessoa certa. Ela foi ao homem de Deus e clamou. E ela não só clamou, mas ela também sabia a quem ela estava clamando e por que ela estava clamando. Quando ela disse para Eliseu: tu sabes que ele temia ao Senhor. É muito importante nós termos, queridos, essa postura quando nós vamos clamar ao Senhor. Olha que ela chega para esse homem de Deus, diz: meu marido, teu servo, morreu. E depois ela diz: tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela chegou diante desse homem de Deus com confiança. E essa tem que ser a minha postura, e essa tem que ser a sua postura também no momento de crise. É você se levantar dentro da sua casa, sabendo que você tem a quem clamar, e sabendo o porquê você deve clamar ao Senhor. Porque Ele é o seu Deus. E você é filho, você é amado, a sua família é preciosa. E isso te dá a autoridade para chegar diante do Senhor e dizer: tu sabes que nós escolhemos te servir. Você tem feito isso nesses dias? Que você tem estado aí mais perto dos seus, mais perto da sua família. Deus preparou esse tempo para você viver aí com a sua família, ter experiências novas. Você tem tido essa postura de dizer: Senhor, a minha família escolheu te servir. A minha família te ama, a minha família confia no Senhor, por isso nós não nos desesperamos. Nós temos o Senhor e nós confiamos no Senhor, por isso nós estamos aqui clamando. Esses dias, conversando com uma irmã, eu ouvi um testemunho maravilhoso dos cultos familiares que têm sido realizados no seu lar, do tempo precioso que essa família tem tido ali com o Senhor. Esposo, esposa, filhos. Então é muito importante saber que nós temos a quem clamar. Nós temos o Senhor como nosso socorro bem presente. Sabe, nesses dias que nós temos vivido, muitas pessoas têm se desesperado. Estão se sentindo sozinhas, perdidas e não sabem a quem clamar. Não se desespere. Clame ao Senhor. Ele sempre está conosco. O Senhor é poderoso. E Ele continua sendo poderoso. A palavra do Senhor, ela diz que aquele que se aproxima do Senhor, aquele que se aproxima do trono da graça, ele tem que se achegar com confiança. Então, é essa postura que vai atrair o milagre para a nossa casa, para a nossa vida, ainda que em meio
a crise. Essa postura de confiança, essa postura de saber que nós temos um Deus a quem nós podemos clamar. Então essa foi a primeira atitude que atraiu um milagre para essa família que estava vivendo uma crise. Segundo aspecto, segundo ponto aqui que eu quero destacar. Segunda atitude dessa família que atraiu o milagre. Foi que essa família deu o devido valor às coisas. Ou soube valorizar as pequenas coisas. No versículo 2, diz assim, o profeta perguntou para essa mulher, dize-me o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você nota que a princípio, quando o profeta faz a pergunta, ela diz, eu não tenho nada. Mas pensando melhor, ela disse, não, eu tenho sim, eu tenho uma botija de azeite. Essa botija de azeite resolveria o problema? Não. Era pouco? Sim, era muito pouco. Mas foi o pouco que foi o instrumento do Senhor para fluir o milagre dentro daquele lar. Então nós precisamos, em meio à crise, dar o devido valor às coisas, ou valorizar as pequenas coisas. Então eu quero dizer para você, dê o devido valor a tudo que Deus tem feito nesses dias na sua casa. Dê o devido valor a esse homem precioso que está aí do seu lado, esse esposo. Dê o devido valor a essa esposa que está aí do seu lado. Dê o devido valor aos seus filhos, à sua casa. Sabe, quando nós valorizamos as coisas que Deus tem feito, a proteção de Deus, o cuidado de Deus conosco, isso atrai o milagre. E essa foi uma postura muito bonita dessa família. Essa mulher, ela lembrou que uma botija de azeite era pouco, mas ela tinha aquilo. E através dessa atitude, através dessa pequena botija de azeite, o azeite fluiu e encheu muitas e muitas outras vasilhas e trouxe a bênção, a prosperidade para dentro desse lar. Sabe, queridos, nesses dias que nós temos ficado em casa, eu, meditando nessa palavra, pensei, quantas vezes nós chegamos num culto e nem percebemos o quão gostoso é o abraço daquele irmão que está ali na recepção nos esperando. Quão precioso é o aperto de mão, uma palavra de bênção desse irmão querido que está aqui. Quantas vezes isso passa batido porque parece ser algo pequeno. Pequeno, o irmão está lá todo culto. O irmão, às vezes eu estou cansado, quero ir embora, e o irmão quer abraçar, quer conversar. E hoje, nesse tempo que nós estamos ficando em casa, quanta falta tem feito esse abraço. Quanta falta tem feito o sorriso desse irmão que você não pode ver. Quanta falta tem feito esse aperto de mão, o carinho, essa comunhão que nós temos nos cultos. Então, num tempo de crise, precisamos valorizar as pequenas coisas. Dar o devido valor àquilo que está ao nosso redor, que muitas vezes passa batido. Sabe, nós temos visto na mídia as pessoas nos prédios valorizando aquele vizinho que às vezes mora anos e anos ali do lado e ele não conhecia. Mas que agora tem sido a provisão de Deus para ir no mercado. Agora tem sido a companhia que está ali para tirar o medo, para tirar o desespero. Valorize as pequenas coisas. Valorize o que Deus já está fazendo nesse tempo na sua vida. Valorize tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Sabe, quando eu penso em pequenas coisas e como isso é importante, eu me lembro de Ezequiel, quando estava tendo aquela experiência diante do vale de ossos secos, aquele exército de ossos mortos, aquele exército morto, só os cadáveres no chão, só os ossos. E Deus pedia para que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. E ele precisava ter muita fé naquele momento, porque os seus olhos estavam vendo apenas ossos. Mas no momento em que ele começou a profetizar, a Bíblia diz que ele ouviu um ruído. Imagina o que é um ruído, é algo muito pequeno. Mas aquele ruído
daqueles ossos se batendo uns nos outros, foi o suficiente para que aquele homem cresce na palavra do Senhor e continuasse profetizando, até que aquele exército se colocasse de pé e fosse tomado pelo Espírito de Deus e passasse a ser um exército cheio de vida. Você tem valorizado as pequenas coisas que Deus já tem feito aí na sua casa? Talvez aquele filho que estava distante por conta da correria do dia a dia, você não tinha tempo de conversar, você não tinha tempo de ouvi-lo, e em meio a essa crise você se aproximou, e você já percebeu que algo nesse filho mudou, você já percebeu que o abraço já está mais aconchegante, que vocês já se aproximaram. Valorize essas coisas. Comece a valorizar as pequenas coisas. Isso vai atrair o milagre de Deus. Algo pequeno que Deus já está fazendo. Sabe? Pode ser o alavancar de algo muito grande que Deus quer fazer aí dentro da sua casa. Comece a crer que Deus está trabalhando. Comece a valorizar. Abra os seus olhos espirituais. Comece a ver tudo que Deus está fazendo nesses dias na sua vida. E em terceiro lugar, outra atitude que essa família teve que atraiu a bênção. Eles enfrentaram a crise juntos. Enfrentaram a crise juntos e em intimidade. No versículo 5, diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Assim que aquela mulher recebeu uma ordem do profeta de que ela deveria ir aos vizinhos, pegar vasilhas vazias e entrar para dentro da sua casa e fechar a porta com seus filhos, ela creu. E todos eles estiveram juntos. Sabe, queridos, quando eu leio essa palavra, me parece ser algo tão cruel o que esse profeta fez com essa mulher. Você imagina você estar sem nada em casa, enfrentando um dilema familiar, essa esposa perdeu o esposo, enfrentando um dilema cultural que envolvia ali a perca dos seus filhos, porque segundo o texto relata, os credores estavam na sua porta, e segundo o costume daquela época, quando você não podia pagar uma dívida, os seus filhos eram levados como escravos, até que essa dívida fosse paga. Então, o profeta pediu para aquela mulher entrar para dentro da sua casa com seus filhos e fechar a porta. E isso, às vezes, parece ser algo tão cruel. Porque quando nós estamos em crise, tudo que a gente quer é fugir do problema. Quando a gente enfrenta uma situação difícil, a gente quer sair do ambiente. Quantas vezes você quis sair da sua casa porque o problema estava lá? Quantas vezes você quis estender uma hora a mais no seu trabalho, com medo de chegar em casa e ter que enfrentar aquela crise no casamento, aquele filho que está em rebeldia? Quantas vezes? E agora, nesse tempo, o Senhor nos leva para dentro da nossa casa. É como se Ele estivesse falando para a minha família, para a sua: ei, vai para dentro da sua casa com os seus, fecha a porta. É lá que eu vou fazer o milagre. E foi justamente isso que aconteceu com essa família. Na verdade, o profeta não estava sendo cruel. O profeta estava pedindo para que essa família encarasse o seu problema de frente e juntos. E foi isso que eles fizeram. E eu imagino quanto foi difícil para aquela mulher ficar ali sentada com seus filhos, olhando para cada detalhe daquela casa que lembrava o seu esposo que havia morrido. Quando ela olhava para o rosto dos seus 2 filhos, certamente ela lembrava que a qualquer hora eles poderiam ir embora. Pensa o conflito dessa família, aqueles filhos que talvez se sentiam culpados por aquela dívida e pelo sofrimento daquela mãe. Mas juntos eles encararam essa crise. E depois que as vasilhas já tinham sido emprestadas, eu fico aqui imaginando. Talvez estivessem sentados na sala ou na cozinha ou em volta de uma mesa. E eu fico imaginando um olhando para a cara do outro e aquelas vasilhas todas vazias e aquela pequena botija de azeite. Eles estavam juntos, crendo, esperando o milagre, mesmo sendo confrontados com aquela realidade. E eu fico imaginando quando aquela mulher pegou aquela botija de azeite e começou
deitar sobre aquelas vasilhas vazias, que aquele azeite começou a fluir, e fluir, e fluir de uma forma sobrenatural. Eu imagino que todo aquele ambiente mudou. Eu quero dizer algo para você. Deus não quer te tirar do ambiente de conflito. Deus, Ele quer mudar o ambiente com a tua presença. E foi isso que Deus fez com essa família. Ele não tirou eles daquele ambiente. Eles foram confrontados com aquela realidade para experimentar o milagre de Deus. Eles olhavam à sua volta, não via possibilidade humana, não tinha recurso. E Deus se estabeleceu dentro daquela casa como recurso. É isso que Ele tem feito hoje conosco. Ele tem se colocado ao nosso lado como nosso recurso. Ele tem se colocado ao nosso lado como o milagre, a provisão que chega na hora certa. Então, eu quero dizer para você, a atitude para enfrentar o milagre, estejam juntos. Esposo, essa mulher precisa que você se levante agora nesse momento de crise, como um sacerdote dentro da sua casa. Filhos, o Senhor precisa que você se levante e faça a sua parte nesse momento. Esposa, o Senhor precisa que você se levante como expressão de amor aí dentro dessa casa. Estejam juntos e vocês verão o milagre de Deus chegar. Deus levou todo mundo para dentro de casa e expôs todo mundo às suas fraquezas, expôs todo mundo aos seus dilemas, às suas crises. Mas Ele não nos deixou sozinho. Ele está conosco e isso é maravilhoso. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e está pensando, bom, eu estou ouvindo essa palavra, mas não tem acontecido nada disso comigo. Nesse tempo eu só tenho ficado estressado, eu só tenho ficado cansado, eu não aguento mais ficar em casa, nada disso está acontecendo comigo. Não tenho visto milagre, nada está acontecendo. Eu quero lembrar você que você também é casa. Nós estamos falando aqui de uma casa, da intimidade de uma casa. Na casa dessa viúva tinha tristeza, tinha o luto, tudo estava lá dentro da casa. Você também é casa. Quem sabe, nesse momento de crise, o Senhor não quer que você se volte para a sua alma, para o seu espírito. Sonda aí sua alma, converse com a sua alma, analise o estado do seu espírito. E saiba que o Senhor quer fazer um milagre aí dentro de você. A sua intimidade com Ele precisa ser restaurada. Deus tem grandes coisas para fazer. O tema dessa mensagem é crise, lugar de milagre. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Família bendita, igreja preciosa. Deus tem grandes coisas para fazer em nossa vida. Lembre-se que esse ano nós estamos vivendo o ano do compromisso e da lealdade. Então, em momentos de crise, nós precisamos estar unidos, juntos uns com os outros, como igreja, como família, como sociedade. A união é na unidade, é na união que Deus ordena a bênção. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração, tá? Ainda que nós estejamos vivendo em crise, Deus continua sendo o mesmo. Tome a decisão certa, clame ao Senhor, Ele é a pessoa certa nesse momento. Clame, Ele vai te ouvir. Valorize as pequenas coisas. Valorize aquilo que Deus já tem feito. Para de pensar em coisas grandes. Eu estaria melhor se eu tivesse dinheiro, eu estaria melhor se eu tivesse empregado. Deus está fazendo, tem coisas preciosas aí do seu lado. Sabe, você está junto com a sua família, isso não tem preço. Você ter saúde nesse momento, isso não tem preço. Esteja valorizando a sua família, valorize as pequenas coisas que Deus já tem feito. Isso vai atrair grandes coisas para a sua vida, vai atrair um milagre para a sua família. E enfrentem tudo isso junto. Então essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse momento aí na sua casa, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue aí na mão dessa pessoa que está do seu lado, aperte a mão dela e diga, você é precioso, você é preciosa. Sabe,
Tenha um momento de comunhão aí com essa família. Sabe, eu creio que essa palavra abriu os seus olhos. E a partir dessa palavra você vai ver tudo diferente. Quando você andar agora pela sua casa, você vai começar a ver coisas que você não estava vendo. Você vai começar a valorizar coisas que você não estava valorizando. Eu creio que essa palavra ministrou no seu coração, que você agora entendeu. Nós estamos em crise, mas Deus continua sendo o mesmo. A crise é o campo perfeito para o milagre de Deus. O milagre chegou nessa casa. Eles tiveram atitudes que atraiu o milagre. O azeite transbordou, venderam o azeite sobejou, a provisão chegou naquela casa, a salvação chegou naquela casa. Que essa palavra possa trazer salvação, provisão, paz para dentro do seu lar. Amém? Então segure aí na mão dessa pessoa preciosa que está aí do seu lado e vamos orar. Quero orar pela sua família, orar pela sua casa, vamos orar por essa nação, vamos orar pelos pedidos dos irmãos que depositaram aqui naquela caixinha. Vamos orar, amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Oh Deus, o Senhor é um Deus poderoso, Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que essa palavra chegou com poder a cada coração que ouviu, Pai. Eu sei que essa palavra vai gerar vida dentro dos lares, Pai. Aquelas famílias, Pai, que estavam cabisbaixas, amedrontadas, acuadas dentro dos seus lares. Agora, Pai, vai ter uma nova postura. Terão uma nova postura. Eles dirão, estamos em crise, mas a crise é o tempo do milagre de Deus. Estamos aqui sem poder sair, mas esse tempo é precioso, porque tudo que Deus tem colocado dentro dessa casa, as pessoas, as provisões que têm chegado nessa casa, tudo é valoroso. E oh Deus, obrigada, porque nós estamos juntos, Pai. Estamos juntos, Pai, como família dentro do nosso lar. Estamos juntos através desse vídeo, nós estamos juntos. Estamos juntos nessa nação, como um povo escolhido, eleito, que clama pela vitória, que tem declarado vitória sobre todas as circunstâncias. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada família. Obrigada porque o Senhor continua sustentando a sua igreja, Pai. O Senhor continua falando conosco, Pai. Muito obrigada. Abençoa cada família, Pai. Tira o desespero, tira o medo, Pai, e enche esses corações de confiança, Pai. Nós temos a quem clamar, Pai. Nós temos a quem clamar, o Senhor é o nosso socorro bem presente. E eu te louvo por todas as coisas. Senhor, aqueles irmãos, Pai, que estão participando das campanhas, que estão orando nos seus lares, Pai, continue sendo a provisão, Pai, continue abrindo as portas, continue sendo, Pai, o Deus poderoso para fazer infinitamente mais na vida de todos nós. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Um abraço para todos os irmãos, fiquem com Deus.